Estamos de volta para mais um bloco do programa O Rio que o Rio não vê. E nessa parte do programa, o Luiz vai contar pra gente as outras figuras que estão ao longo de toda a fachada que fazem referência à mesma coisa que está lá nos torreões no alto do prédio. Que figuras são essas, Luiz? Como a gente dizia, né, o programa iconográfico, né, tem que ser um todo, né? Então ele se repete, né, em vários momentos da fachada. Nós vemos ali nas colunas, né, são colunas jônicas, muito interessantes, porque como a gente vai ver durante a cidade, ao longo da cidade e ao longo do programa, né, várias são as colunas que o Rio de Janeiro tem. Essa, em especial, é especial. Por quê? Porque tem também uma referência ao brasão da cidade. Quer dizer, é uma coluna feita para a Câmara Municipal, né, para o Palácio Pedro Ernesto. Na base dessa coluna, nós temos também a mesma referência que o Correia Lima tratou lá em cima. São 4 crianças alegóricas, cada uma vestida, né, adequada, atribuída de uma determinada maneira, né, se referindo àquela nossa ideia da exaltação às cidades. A cidade primitiva, a cidade colonial, a cidade imperial e a cidade republicana. Muitas pessoas chamam essas crianças também de anjinhos, né? A gente vê na base da coluna que tem uma criança que está até com tipo uma sainha que os índios usavam. Exatamente. Né? Se a gente for ver bem de pertinho, né, a gente vai ver que uma dessas crianças, né, seria uma representação indígena também. Uma outra a gente já vai ver que está com um leve véu, né, cobrindo o corpo, né? Já é uma criança mais moderna, né? E aí a gente estabelece uma relação entre essas crianças e os grupos femininos lá do alto. Né? Uma outra questão da similaridade que tem nesse prédio seriam as duas figuras que seriam, até uma curiosidade, né? Que um é um relógio e o outro é um calendário. Muita gente não percebe isso. Muita gente acha que o calendário está parado, é um relógio parado. Né? Na realidade não. À direita do telespectador a gente tem um relógio e à esquerda a gente tem um calendário, né? Que é justamente uma casa do povo, né? Precisa ter informação e momento, né? E o povo tem que estar antenado para o tempo, né? Então, essa casa, além de tudo, dá a hora, dá o dia e dá todas essas referências à exaltação à cidade e ao trabalho, ao homem que construiu a cidade. E se a gente for voltar no projeto iconográfico do Correia Lima, a gente tem também um grande painel que está no alto da sacada, que também é todo do Correia Lima, né? Sim. Essa atribuição ao Correia Lima, né, a gente não tem ela assinada lá no alto das esculturas, mas esse painel que você se referiu, em terracota, ele está assinado pelo Correia Lima. Então faz-se uma associação, né, uma atribuição ao Correia Lima. Mas é uma atribuição muito feliz, quer dizer, pode-se dizer que de fato esse programa todo iconográfico é do Correia Lima. Só que, para lembrar, essa interpretação toda, né, que nós estamos falando aqui, é do professor Nelson Porto Ribeiro, da Universidade Federal do Espírito Santo, né, que foi o coautor do meu livro e que ele que fez essa interpretação da exaltação à cidade e tudo mais. No painel que você está falando, nós vemos também, novamente, né, uma figura sentada, né, assim, uma figura coroada, sentada. Seria a República. Que seria a República. E em volta dela, ela tem o trabalho manual, novamente, e o trabalho intelectual que ajuda a construir uma cidade. A nossa esquerda, aqui à direita de quem está vendo, a gente consegue ver com uma figura que seria um carro de boi sendo puxado, né? Perfeitamente, dá para ver perfeitamente. Seria essa coisa do trabalho manual, da agricultura, né? Do outro lado, o que a gente vê? Do outro lado, a gente vê toda essa associação, né, simbólica, claro, né, do povo tentando empurrar a nação, né? Trabalho, ali a gente vai ver o pavilhão nacional, né? Então a gente vê todo esse esforço do homem para construir uma nação. E para fechar todo esse programa, a gente tem bem no centro, abaixo da bandeira do país, um elemento muito interessante, né? E é muito interessante mesmo, porque se a gente, logo aqui do lado, a gente for dar uma olhada no brasão oficial da cidade, no brasão de armas do Rio de Janeiro, do Teatro Municipal, a gente vai ver que ele é muito distinto, muito diferente do outro, né? Desse daqui do Pedro Ernesto. Na realidade foi uma licença poética, né? Do Correia Lima, do cara que projetou, né? Que fez o programa iconográfico, porque ali a gente vê uma caravela, né? Indo para frente, né? E rompendo a fachada, como se fosse assim uma nau mesmo, caminhando em direção ao futuro, né? E com atributos, assim, estilisticamente falando, muito distinto do que oficialmente o brasão é. Então é um brasão, claro que é o brasão da cidade, mas é um brasão, poderia-se dizer, moderno
da cidade do Rio de Janeiro. Luiz, e para a gente encerrar mesmo, eu queria que você voltasse lá para o início do nosso programa e fizesse novamente uma releitura dessa fachada. Que história ela conta? Nós estamos em plena Cinelândia. Vocês sabem que a Rio Branco ela nasceu em 1903, 4, por ali, né? E ainda não existia a Cinelândia. A Cinelândia é todo um movimento, né, dos anos 20. Né? Bem aqui onde a gente estava, havia o Convento da Ajuda, né? Então, urbanisticamente era muito diferente. Então, quando se fez a Cinelândia, e esse prédio é de 1920, ele acabou sendo inaugurado em 1923, né? Ele também foi uma vontade de fazer do Rio de Janeiro, né, uma cidade que tivesse prédios dignos da sua condição de capital da República. Né? A gente não pode esquecer que a gente estava no momento da exposição internacional, né? Que o Rio de Janeiro sediou a exposição internacional da independência, né? Comemorativa dos 100 anos da independência. Então esse prédio era o prédio moderno do Conselho Municipal, que depois viria a ser Câmara dos Vereadores, que é o Palácio Pedro Ernesto. Luiz, muito obrigado por essa aula de história, arquitetura, iconografia e tudo mais que a gente aprendeu aqui no programa. Eu que agradeço. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima!